Bem-vindo, aqui o assunto é futebol. Tudo sobre o esporte mais apaixonante do planeta. Então inscreva-se e venha fazer parte da nossa torcida. Aproveite, o vídeo começa agora. O futebol está mudando. Não é só a bola que está girando, é a ciência também. Hoje vamos falar de algo que nem todos sabem, mas que está começando a mudar tudo: a genética. Isso não é só para laboratórios, é para dentro do campo. E a gente vai contar a história de um cara que está no topo do mundo, mas que tem algo na sua família que explica por que ele é tão incrível. Lamine Yamal, o jovem talento do Barcelona, está fazendo a cabeça do mundo. Mas você já parou para pensar no que ele tem na cabeça? Não é só treino e dedicação. Tem algo que vem de longe, de dentro da família, e aí entra o irmão dele, que também é um jogador de futebol. Juntos, eles são um exemplo de como a genética pode influenciar o esporte de forma radical. A genética é como um mapa de potencial. Uns têm mais força, outros mais velocidade, alguns são bons em chute. Mas isso não é só sorte. É programação genética. E a gente vai mostrar como isso está revolucionando a maneira como treinamos, como escolhemos jogadores e até como olhamos para carreiras. A gente vai falar de como a ciência está começando a entender melhor esses fatores. E como isso pode mudar tudo. Não é só sobre ser bom no futebol, é sobre como a genética pode nos ajudar a desenvolver jogadores com mais chances de sucesso. E aí vem a história de Lamine e do irmão dele, que é um exemplo de como a genética pode ser um diferencial. Vamos falar de como isso pode transformar a cara do futebol. Não é só sobre jogar bem, é sobre como a ciência e a genética estão juntas para criar um novo padrão. E a gente vai mostrar que isso não é só teoria. É real, é o futuro do esporte. Lamine Yamal, o garoto que acaba de fazer história no futebol, não é só um talento. É um caso que parece saído de um filme. Todo mundo fala que ele é rápido, tem visão de jogo e faz jogadas que parecem mágicas. Mas a gente não pode ignorar um detalhe: ele não é o único. Tem um irmão, também com cara de ser diferente. O que os dois têm em comum? A genética, claro. A gente já viu como a ciência pode mudar o futebol. Agora é hora de ver como isso acontece em realidade. Lamine e seu irmão são exemplos de como a genética pode criar jogadores de elite. O corpo deles não é só bonito, é feito para correr, pular e driblar. Parece que a natureza os preparou para isso. Mas a gente não pode falar só do Lamine. Seu irmão também tem habilidades que desafiam o normal. Quando a gente vê os dois juntos, dá vontade de perguntar: será que isso é só sorte? Ou será que tem algo mais? A ciência diz que há uma resposta para isso. A gente já viu como a genética pode influenciar o desempenho de um atleta. Mas o que acontece quando você tem dois jogadores com os mesmos traços? A gente vai mostrar que isso não é coincidência. É ciência, é genética, é futuro. E aí vem o mistério. Como a genética pode estar por trás de tudo isso? A gente vai descobrir, mas primeiro, temos que entender o que está acontecendo com Lamine e seu irmão. A ciência está nos mostrando que o futebol pode ser mais do que um esporte. Pode ser um laboratório de talentos. A gente não pode ignorar a força que está por trás desses jogadores. A genética é como um mapa que mostra o caminho para o topo. E Lamine e seu irmão são o exemplo perfeito. Eles não são só bons, são feitos para ser bons. O que a gente vai ver a seguir? A ciência explicando o que está acontecendo. E a gente vai mostrar que isso é real. É o futuro do futebol. É a revolução que a genética está trazendo. A gente já falou do talento de Lamine Yamal, né? Mas a gente não pode ignorar que ele não nasceu com tudo pronto. Tem uma ciência por trás disso tudo. Pensa só, a genética pode ser um dos maiores fatores na formação de um jogador. E a gente vai te mostrar como isso acontece. Tem um estudo que mostra como a genética influencia a força, a velocidade e até a capacidade de recuperação de um atleta. Isso não é só teoria. Pesquisadores estão analisando genes específicos que estão ligados ao desempenho no futebol. Alguns desses genes são responsáveis por melhorar a resistência, outros ajudam na coordenação motora. E aí entra o treino. O treino é o que transforma potencial em realidade. A gente já viu como o treino de Lamine é intenso.
Ele não é só brilhante porque nasceu com isso. Ele treina como se fosse o próximo grande. E a combinação do que ele tem de genético com o que ele faz de treino é o que está mudando o jogo. Mas essa não é só uma história de Lamine. Tem outros jogadores que também têm essa mistura. E a ciência está mostrando que isso é possível. A genética pode dar um jeito, mas é o treino que vai moldar o cara. E a gente viu isso no Lamine. Ele é um exemplo vivo disso. O futebol está mudando. As novas tecnologias, os novos estudos, tudo isso está ajudando a entender melhor o que acontece em campo. E a gente pode dizer que a genética e o treino são a chave para formar os melhores jogadores do mundo. E aí, a gente pode dizer que isso é só o começo. O futuro do futebol vai ser moldado por esses fatores. E a gente vai acompanhar tudo isso. Porque o futebol está evoluindo, e a ciência está com a mão na roda. E a gente não pode perder essa história. Bem-vindo aqui, o assunto é futebol. Tudo sobre o esporte mais a comentário. Então inscreva-se e ative o sininho da nossa torcida. Aproveite e até a próxima!